Olá, seja muito bem-vindo ao curso técnico para a aplicação da NC, a Instrução Normativa em Metro, que especifica os critérios e métodos de avaliação e classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, visando a etiquetagem do PBE Edifica. Meu nome é Renata, eu sou pesquisadora do CB3E e uma das tutoras desse curso. Essa videoaula tem como principal objetivo esclarecer o processo de cálculo que devemos utilizar até chegar à classificação de eficiência energética geral da edificação, o que acontece depois que todos os sistemas individuais foram avaliados. Então, para mostrar esse processo, iniciaremos com uma breve introdução. Depois passamos para o cálculo do percentual de redução do consumo de energia primária da edificação real em relação à sua condição de referência. Depois, para a determinação dos consumos, esse consumo em energia primária é resultante dos consumos de energia elétrica e térmica, bem como os fatores de conversão de energia elétrica e térmica em energia primária, e aí nós vamos finalizar com a classificação geral de eficiência energética. Com isso, vocês já têm os instrumentos, né, já têm as ferramentas para estudar o material teórico e resolver o exercício prático. Avaliados todos os sistemas individuais, passamos para a classificação geral da edificação. E essa classificação vai ser realizada por meio do seu percentual de redução do consumo estimado de energia primária, comparando-se a edificação real com a edificação na sua condição de referência, que é aquela equivalente à classificação D. O que a gente tem que lembrar aqui é que a condição de referência tem que ser adotada conforme a tipologia da edificação e as suas respectivas características, que são descritas no anexo A, nas tabelas do anexo A. Além disso, os percentuais de economia de uma classificação para outra, dentro de uma mesma escala, variam conforme a tipologia da edificação, o seu fator de forma e o clima no qual a edificação se insere. Aqui nesse slide, nós temos a equação para a determinação do percentual de redução do consumo de energia primária da edificação real em comparação com a edificação de referência, e essa aqui é uma equação comum a todos os sistemas, que a gente já viu nas videoaulas anteriores. Então, aqui nós percebemos a parcela referente à edificação de referência e a parcela referente à edificação real. O percentual ele trata da diferença entre esses consumos, né, da edificação real em comparação com a edificação de referência. A gente divide o valor pelo consumo de energia primária da edificação na condição de referência e multiplica o valor por 100 para que seja expresso em percentual. O consumo de energia primária da edificação real é definido, então, pela soma do consumo estimado de energia elétrica e térmica, considerando-se seus respectivos fatores de conversão. Então, à esquerda, nós temos o consumo total de energia elétrica da edificação real e o fator de conversão de energia elétrica em energia primária, e à direita a gente tem o consumo de energia térmica e o fator de conversão da energia térmica em energia primária. Quando a gente faz essa conversão em energia primária, nós vamos ter, então, duas parcelas que podem ser somadas. E aí, mais à direita, a gente consegue, então, descontar a geração local de energia renovável se ela também for convertida em energia primária. Essa parcela referente à geração local de energia renovável, ela tem que ser considerada sempre que existente. Um outro cálculo que a gente tem que realizar para fazer a classificação geral da edificação real sem a geração local de energia é o consumo de energia primária total. Então, a equação é a mesma, a única diferença é que aqui a gente não considera o desconto referente à parcela da geração local de energia renovável. Então, a gente tem o consumo de energia elétrica com o fator de conversão de energia elétrica em energia primária, o consumo de energia térmica com o fator de conversão, e aí esses dois somados a gente vai ter, então, o consumo total de energia primária da edificação, que vai ser utilizado para fazer essa classificação aqui sem a geração local de energia renovável. Então, lembrando que na etiqueta nós temos duas classificações. A classificação geral, que considera a geração local de energia renovável, e a classificação aqui embaixo, um pouco menor, que não considera a geração local de energia renovável. Então, esse consumo de energia primária total, ele vai ser expresso aqui nessa localização da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Já no caso do consumo de energia primária da edificação de referência, nós temos apenas o consumo estimado de energia elétrica.
Então, esse consumo ele vai ser também convertido em energia primária por meio do seu fator de conversão de energia elétrica em energia primária. E lembrando aqui na referência, somente o consumo de energia elétrica. A parcela referente à geração local de energia renovável também não deve ser considerada no caso da edificação na sua condição de referência. E como é que nós encontramos o consumo de energia elétrica da edificação real e da edificação na sua condição de referência? Bom, esse consumo ele é representado então pela soma do consumo proveniente do sistema de condicionamento de ar, e aqui cabe lembrar que caso se verifique consumo no sistema de condicionamento de ar voltado para aquecimento ambiental, esse valor ele tem que ser somado aqui, né? O valor proveniente da avaliação a partir do método de simulação, a gente inclui na condição real e na condição de referência, conforme determinado no anexo C, método de simulação. Além do consumo do sistema de condicionamento de ar, tem também o consumo do sistema de iluminação, o consumo do sistema de aquecimento de água e o consumo de equipamentos. É importante lembrar que o consumo de equipamentos para edificação real e condição de referência tem que ser sempre o mesmo, e a sua determinação vai se dar então pela multiplicação entre a potência instalada de equipamentos e o tempo de uso da edificação, que seriam as horas de uso por dia e o número de dias por ano. Para a potência, nós temos que considerar o tempo de uso do equipamento. Então, por exemplo, um equipamento de 1000 watts que opera por volta de 1 hora, considerando aí uma edificação que funciona 10 horas por dia, né, seria uma tipologia equivalente a de escritório, por exemplo, a gente tem que considerar uma potência média de 100 watts. Um outro ponto de destaque é que as tabelas de tipologia nos fornecem a DPE, que é a densidade de potência de equipamentos. Então, é um valor de potência por metro quadrado. Aqui na equação, a gente utiliza sempre o valor da potência para toda a edificação. Então, a gente vai pegar o valor do DPE e vai multiplicar pela área construída da edificação. Além desses valores tabelados, provenientes da tabela de referência, é possível também utilizar a DPE real da edificação construída ou um levantamento por meio de projeto. O que a gente tem que lembrar é que tem que manter sempre o mesmo valor para a condição real e para a condição de referência. Então, caso sejam adotados esses valores não tabelados, da edificação construída ou por meio de projeto, o solicitante da etiqueta vai entregar um memorial de cálculo e a declaração de responsabilidade técnica para o organismo de inspeção, que é quem vai fazer a avaliação e a emissão da ENSE. E aqui nesse slide nós temos o consumo de energia térmica, que é exclusivo da edificação na condição real. Então, quando a gente tem sistema de aquecimento de água, como o a gás ou o térmico solar, a gente vai ter o consumo de energia térmica, exclusivo da edificação na condição real. Um outro ponto que a gente chama atenção aqui é que as edificações que utilizam fontes de energia térmica voltadas para o aquecimento da demanda de água quente vão ter sempre como condição de referência o consumo de energia de fonte elétrica. Sobre os fatores de conversão, o método para a estimativa dos valores de energia elétrica e térmica em energia primária se baseou no Balanço Energético Nacional de 2016, o BEN 2016. Então, aqui nessa tabela do slide são apresentados os fatores de conversão de eletricidade e gás em energia primária, calculados para o período de 2015 a 2019, conforme os dados do BEN de 2020. Essa tabela aqui ela já está revisada de acordo com o que a gente encontrou no BEN de 2020, mas o método é do BEN de 2016. Pelos números aqui dessa tabela, o que a gente pode perceber é que existe uma variação nos fatores de conversão da energia elétrica ao longo dos anos, uma vez que o nosso sistema brasileiro de geração de eletricidade tem a base hidráulica, e por isso ele está sujeito aos regimes hidrológicos. Então, esse valor ele é revisado a cada 5 anos, e o que a gente usa aqui no método da INE, embora a gente tenha essa variação, né, ao longo desses 5 anos, é um valor médio. Portanto, esse valor é de 1,6 no caso da energia elétrica e 1,1 no caso da energia térmica. Seguindo para a classificação geral da edificação, nós temos um método muito similar ao que a gente utilizou para a classificação da envoltória, onde é necessário determinar os intervalos entre uma classificação e outra, de A a E, baseando-se num coeficiente de correção que vai considerar o fator de forma da edificação e a zona bioclimática em que a edificação se insere.
Então, assim, nós obtemos o coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a classificação A, que seria o CRC-EPDA. A equação do fator de forma é essa que está aqui representada no slide, nesse passo 1. Então, ela envolve a área de envoltória da edificação com o volume total da edificação. Então, com essas informações em mente, a gente já pode consultar a tabela do coeficiente de redução de acordo com a tipologia. Então, basicamente nessas tabelas, nas colunas, a gente vai ter o valor do fator de forma definido e nas linhas a zona bioclimática. Quando a gente cruza a linha com a coluna, a gente consegue chegar então no valor do coeficiente de redução. Caso a edificação possua mais de uma tipologia no seu volume avaliado, um exemplo seria uma torre, onde o primeiro andar abriga um supermercado e os demais andares possuem salas de escritório, o que a gente vai fazer é considerar a tipologia dominante, que seria a de maior área. Então, para escolher a tabela, a gente pega essa tipologia dominante e no caso do exemplo aqui que eu dei para vocês, seria a tipologia de escritórios, né? Que a gente tem diversos pavimentos com salas de escritório e apenas um pavimento com um supermercado. No caso da tabela desse slide, a gente tem um exemplo que considera a tabela para tipologia de escritório. Então, vamos imaginar que a nossa edificação tenha um fator de forma maior que 0,50 e esteja localizada na zona bioclimática 6, então o nosso coeficiente de redução seria equivalente a 0,36. E o que significa esse meu coeficiente de redução? Seria o meu percentual de redução da classificação D para a classificação A. Então, ele seria equivalente a 36%. E os intervalos de classificação para a construção da escala vão se basear nesse valor referente ao percentual de redução do consumo de energia primária da classificação D para a classificação A, que seria uma variável I. Então, para isso, a gente utiliza essa equação aqui da tela, que simplesmente multiplica o coeficiente de redução, que seria esse valor decimal por 100, transformando-o em percentual, e aí a gente divide esse percentual por 3. Então, com isso, a gente tem os 3 intervalos entre as classificações D e A. E aí, definido o valor de I, nós o inserimos então nessa tabela, que é a tabela 8.2 do texto da NC. Então, como é que a gente define o nosso intervalo referente à classificação D? Nesse caso, o percentual de redução ele tem que ser maior ou igual a 0 e ele tem que ser menor ou igual ao valor de I, que seria, né, o nosso percentual de redução dividido por 3. No caso do nosso exemplo, que a gente tinha pegado de um percentual de redução de 36%, nosso I seria de 12. Então, aqui, esse intervalo relativo à classificação D seria de 0 a 12%. No caso da classificação C, a gente teria o nosso percentual de redução maior do que I e menor do que 2I. Para a nossa classificação B, o nosso intervalo de redução, então, estaria entre 2i e 3i, e no caso da classificação A gente teria, então, o percentual de redução do consumo de energia primária superior a 3 vezes o I, que no caso do nosso exemplo, né, seria 3 vezes 12%, 36%. Resgatando, então, o percentual de redução do consumo de energia primária, que foi determinado por meio das equações anteriores, lá do início da videoaula, a gente faz a verificação de acordo com esses intervalos calculados entre uma classe e outra, né? A gente verifica onde é que está o nosso percentual de redução dentro da escala e com isso a gente consegue fazer essa classificação final da edificação. E com isso a gente finaliza por aqui essa videoaula, referente ao conteúdo teórico do módulo 7, e a gente se vê na próxima aula.